família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify ou os mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, Flávia de Lima, que ela vai estar presente no 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Flávia, muito obrigado pela presença e conta pra gente como que vai ser essa palestra, quando vai ser lá no Congresso. Obrigada, Renato, eu que agradeço, né? Minha palestra vai ser, como você disse, no 14º Congresso, em abril, né? Se eu não me engano, dia 5, 6 e 7 de abril. Estaremos lá esperando todos. Então, antes da gente falar desse evento que a Flávia vai estar presente, vamos agradecer os nossos parceiros. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG criada em 95 sem fins lucrativos que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Eu sou voluntário Sobrasa, tenho esse boné, seja voluntário e traga projetos para o Brasil aí para a gente conscientizar as famílias, porque o afogamento é a primeira causa de mortes em crianças de 1 a 4 anos. Vamos reduzir esses números. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Todos os cursos certificados para você que precisa de horas complementares ou, se você preferir, até cursos presenciais. Piscinas, litro a litro, uma bíblia para você que tem piscina, seja em residência, seja em academia, para poder fazer manutenção, fazer a mensuração diária, aprenda tudo sobre piscina. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia fazendo avaliações pedagógica, aeróbica, anaeróbica, entrega avaliações, entrega vídeos para o seu aluno, faça um atendimento personalizado para cada um. E eu tenho os materiais da Flote, materiais pedagógicos, uniforme, tudo para natação. Hoje eu tô com o jogo da memória, super colorido, resistente. Você consegue colocar ele no fundo da piscina, na borda, cola no vidro, dando um objetivo a cada ida e vinda para esse aluno. Quer trabalhar resistência, quer trabalhar técnica, o que você quiser, você consegue trabalhar. Mas vamos deixar de história e vamos falar aí, Flávia, como foi a sua trajetória profissional até chegar a ser convidada, que eu vou te falar, é um privilégio estar nesse evento aí para tantas pessoas, o 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. É verdade, é um privilégio mesmo. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, formada há 37 anos. E depois, na minha trajetória profissional, eu fiz a minha especialização em psicopedagogia, o meu mestrado é em psicologia e educação. Então, durante esses 37 anos, eu sempre estou entre saúde de crianças, principalmente, e educação. E nesse meio tempo, eu tive uma aluna querida, que depois virou uma sócia, a Audrey Pellegrini, que infelizmente não está mais conosco, e ela que me apresentou a Sandra Rossi, do INAT. Né? E hoje eu estou aqui através da Sandra Rossi. E como que é a terapia ocupacional, que é uma das suas áreas, qual é a abordagem ao lidar com as questões relacionadas à natação infantil? Olha, Renato, é muito rica essa abordagem. Por quê? Como eu falei, eu trabalho com crianças, né? E o meu público é basicamente o público dessa natação infantil, né? Que nós estamos falando de crianças até 12 anos, mais ou menos. E a natação, ela envolve tantos aspectos de desenvolvimento da criança, e como eu trabalho com crianças com síndromes, com transtornos, é muito normal, eu diria que em 99% dos casos, o primeiro esporte que eu indico para os pais, né, nessa faixa etária, é a natação. Porque ela trabalha aspectos emocionais, aspectos físicos, aspectos psicomotores, aspectos sociais, que com as crianças que eu trabalho, em geral, estão comprometidos. Então, a natação, ela vem como uma parceira do meu trabalho clínico no consultório. E o seu evento será no domingo, das 8 às 9,
será a influência do comportamento do professor da natação infantil na formação moral da criança. Então, para você aí, domingo, 8 horas, marca na sua agenda. Tá na dúvida ainda? A natação criativa tem um cupom de 5%, só na hora da compra colocar natação criativa, que aí não tem mais dúvida. Vai lá. Mas qual a importância aí da terapia ocupacional no desenvolvimento da criança dentro desse contexto da natação? A terapia ocupacional, ela também vai auxiliar o professor da natação infantil, tá? Por quê? São áreas que estarão trabalhando com essa criança os mesmos aspectos em contextos diferentes e de formas diferentes, né? Então, por exemplo, a terapia ocupacional, ela trabalha muito a parte psicomotora da criança. Quando a gente fala em psicomotricidade, nós estamos falando de várias habilidades, né, que o ser humano desenvolve, né? Que habilidades são essas? Tônus muscular, equilíbrio, lateralidade, orientação espacial, coordenação motora, né? Que são trabalhados no consultório pela terapia ocupacional e que a natação é um esporte riquíssimo, né, para desenvolver todas essas habilidades, né? Além disso, a TO não trabalha só com os aspectos psicomotores, né? Nós trabalhamos também com os aspectos cognitivos, que na aula de natação também são trabalhados. Aspectos emocionais, aspectos motores, que são um pouco diferentes dos aspectos cognitivos. Então, eu diria que são atividades, são práticas que se complementam de uma forma muito rica, muito interessante da gente discutir. Eu acho que a TO vem para contribuir com isso. A gente vem da área da educação física muito na área da parte motora, então a gente sempre vem dessa evolução motora, evolução pedagógica, mas a gente tem que olhar esse cidadão por inteiro, que ele não é só uma fatia, ele não está ali só para aprender crawl, costas, peito e borboleta, sobrevivência. A gente está na formação de um cidadão para o resto da vida e ali é a base, né? Os 5 primeiros anos é a base para o restante da vida, onde a criança vai formar a sua personalidade, vai formar o seu caráter, vai saber as regras. E você falou um pouco desse lado emocional. Quais são os benefícios emocionais que a gente pode falar da natação que a TO vem elucidar? A frustração, né? Como o ser humano aprende a trabalhar com a frustração e com o ganhar e perder, porque até a gente tem que aprender até a saber ganhar, né? E aprender a se superar. Então, superação, frustração, o saber ganhar ou perder. Todo esporte pode propiciar isso? Sim. Mas nessa faixa etária que nós estamos abordando, né, da natação infantil, eu acredito que a natação seja, assim, o concurso. Não só, não estou falando que seja só, mas eu acredito que a natação tenha um papel muito importante. E nesse ambiente do esporte, né, as frustrações, você sabe disso, elas são muito grandes, em qualquer área, né, da aprendizagem humana, ela envolve frustração. Envolve a gente aprender a lidar com isso, né? A TO lida com dar possibilidades dessa criança superar as dificuldades, também lidando com a frustração dela, melhorando a autoestima, melhorando a confiança. E tudo isso é feito também, né? Eu acredito, né, numa aula de natação. Sim. Né? Eu trabalhei uma época num clube super conceituado aqui em São Paulo, e lá a gente, na nossa metodologia, sempre final de semestre a gente tinha uma reunião com os pais. E às vezes eu tinha uma turma que era passagem do formativo pro competitivo. E aí eu, várias vezes na reunião, eu pegava os pais falando, mas eu acho que ele não deve pro competitivo, ele não tem o perfil do competitivo, professor, acho que a gente não vai aceitar esse convite. Aí eu falava, mas aí que ele tem que ir mesmo. Nem que ele só passe 1, 2 anos. O aprendizado que ele vai ter esse 1, 2 anos pro restante da vida vai ser muito grande. Que ali ele vai lidar com a frustração, com a derrota, com o ganhar. Porque ganhar uma vez é fácil. Mas você ficar ganhando sempre, você tem aquela pressão.
Porque você já entra na competição e todo mundo achando que você vai ganhar de novo. Sim. Então, não é porque eu tô ganhando que é fácil. Às vezes é até mais difícil quando eu tô perdendo, porque a cobrança fica até maior. Você tem que ganhar novamente, ganhar novamente. Eu trouxe vários atletas de alto nível aqui nessa cadeira, que eles falavam a dificuldade de você, quando você ganha, e você ir para a próxima prova. Você tá ainda na melhor raia, na raia do meio, todo mundo esperando que você vai dar show. Sim. E é uma prova você com você, a natação. Não é uma prova coletiva que às vezes, hoje eu não acordei bem, mas o outro foi melhor do que eu, a equipe foi bem. Compensou. A natação é o relógio. Apitou, o relógio tá rolando. Ele só para quando você bate. O relógio não mente. Não tem como, né? Não, ventou mais, choveu mais. Não tem. É o relógio. Não tem como fugir disso. Não tem outras variáveis. Não, e a aprendizagem dos pais com essa competição dos filhos. Porque a gente não pode esquecer que a gente trabalha também com esse narcisismo dos pais, né? E o medo, e se meu filho vai para a competição e não ganha? O que eu faço com isso? Né? Como que eu lido, né, com a, entre mil aspas, com a derrota do meu filho? E ainda quando o amigo do lado ganha, né? Que Nossa! Daí... que aí quando sai da prova, tá todo mundo junto ali, como lidar com isso. Tem aquele pai que é ex-atleta também, que tem a cobrança em cima do filho, que quer os resultados que às vezes ele não obteve, ou se ele obteve, ele quer os mesmos resultados nos mesmos momentos. Então tem muita coisa ali por trás, mas eu queria que você falasse agora como você pretende abordar a sua temática da terapia ocupacional na natação infantil, lá na palestra, no domingo, 7 de abril, às 8 horas da manhã, já inaugurando o domingo. Nem eu sabia que eu ia inaugurar o domingo, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que elucidar um pouquinho, eu acho que nós temos que entender, quando a gente fala construção do juízo moral, do que a gente está falando? Né? Isso eu acho importante. Todo mundo sabe o que é moral. Sim, não, talvez. Né? E é muito importante, e aí eu acho que é fundamental para quem lida diretamente com crianças no papel de professor, de educador, né? Porque quando a gente coloca a questão do juízo moral, todo professor vira um educador, que é algo maior até. Né? E então eu começo a palestra elucidando o que a gente está querendo falar sobre construção do juízo moral. E daí eu me apego a um teórico, o Jean Piaget, né? Que é um clássico, que muita gente hoje fala, o Piaget está ultrapassado. Olha, nessa construção do juízo moral da criança, né? Ele é brilhante. Né? Eu não concordo que ele esteja ultrapassado. E, então, eu começo a palestra explicando como que esta criança entende as regras, o sim, o não, o pode ou não pode, em diferentes idades. Então, eu pego de 0 a 5 anos, né? Que eu vou dar aqui uma adiantada, né? Ela não tem noção do que é certo ou errado. Tudo tem que ser dito para ela. Depois de 5 ao 12, que ela já tem uma bagagem, mas ela ainda não sabe fazer sozinha, até que a partir dos 12 anos, a gente entra na fase do que a gente fala tanto, autonomia. Só que às vezes a gente quer que uma criança de 2 anos tenha, nossa, mas ele ainda não tem autonomia. Então, vamos entender o que é essa autonomia dentro dessa construção do juízo moral da criança. E daí eu pego o gancho e falo da importância que o adulto tem na vida da criança. Qualquer adulto. A criança, eu falo que ela tem 2 chances na vida. O pai e a mãe, ou quem cuida nessa fase, e a outra é o professor. Seja da educação pedagógica da escola, né? Seja o professor de natação, o professor ou a professora de dança, o professor de karatê, o professor de inglês. Que papel que estes adultos de importância têm na vida dessa criança? Sim, até a criança quando ela é pequena, que ela aprende por imitação. As primeiras pessoas que ela imita são o pai e a mãe, e o segundo ali são os professores. Então, pode ver que toda brincadeira de criança pequena, vamos brincar de escolinha?
e ela repete as mesmas coisas que o professor dela faz, né? Então, é esse espelho que ela tem. E você também comentou ali dos 12 anos que a gente tem que dar essa autonomia, só que ao mesmo tempo é uma faixa etária que está começando a se distanciar dos pais porque eles querem criar a própria personalidade deles, e eles têm esse distanciamento, e eles estão buscando essa independência e eles começam a se conectar em outros adultos para poder achar o grupo deles. E o professor é uma das pessoas que eles se conectam muito, principalmente o professor de natação. E é uma faixa etária complicada, porque você tem que dar essa autonomia e essa independência, mas ao mesmo tempo eles não têm essa noção do limite ainda. E eles vão extrapolando e descobrindo esse limite, né? Que esse limite só vão conseguir ali depois de 21, 22 anos. Então é uma faixa etária bem complicada ali. Agora, Renato, olha que interessante essa sua fala, né? Chega aos 12 anos, a gente quer que ele tenha autonomia. Se ele não construiu, ele não vai ter. E é por isso que essa intervenção na educação infantil, ela é importante. Não adianta eu deixar a criança, né, a bel prazer, como dizem, e depois, quando ele estiver pré-adolescente ou adolescente, eu querer que ele tenha essa autonomia. Eu querer que ele tenha construído esse juízo moral que vai dar a ele a autonomia, né? Vai ser muito difícil. A gente fala, mas a vida ensina. Ensina mesmo, né? Uns tabefes aqui ou ali vai aprender. Mas com muito mais dificuldade. E às vezes não aprende, né? Então, por isso que é importante a gente discutir esses primeiros anos de vida, essa primeira infância, segunda infância, porque é ali que está a semente. Então, né? Autonomias no dia a dia, né? Desde acabar uma refeição, levar um prato, acordar, fazer a cama. Começa aí. Começa essas autonomias, essas pequenas coisas, pequena que ele vai... eu tô num restaurante, eu quero um outro suco, um outro refrigerante, então pede você. Então, são esses momentos que você vai criando com a criança que lá na frente você vai conseguir cobrar. Se você não teve esses momentos, lá na frente vai ter dificuldade. Mas e aí, Flávia, qual a sua expectativa para palestrar num evento grande? A gente espera ali 600, 700 pessoas, tão diversificada que a gente tem gente do Brasil inteiro com várias realidades e da área ali da natação infantil, você trazendo a TO, a psicoterapia. Qual que é a sua expectativa para essa palestra? Olha, é grande. Na verdade, é assim. Primeiro, né, trazer um pouco do entendimento de como a criança entende e lida com as regras nessa faixa etária. Mas, o mais importante, se a gente conseguir, e muitas pessoas que participarem do congresso já sabem isso, já têm isso dentro dela, mas algumas não. Então, se a gente conseguir plantar uma sementinha ali da importância do papel do professor, eu acho que essa semente, que esse professor se aproprie e regue essa semente, cultive essa semente dentro dele, eu acho que esse congresso faz toda a diferença, entende? Do professor realmente se apropriar dessa importância. O professor da natação, ele não está lá só para passar uma técnica. Muitos sabem disso, mas talvez alguns não saibam. E se a gente conseguir, né, trazer essa confiança para o professor, né, de que ele pode fazer a diferença na vida de uma criança, e pode, porque muitos pensam assim, eu vou fazer a diferença na vida de uma criança? Vai fazer essa diferença. Então, acho que na minha palestra, se eu conseguir, né, acender uma luzinha, né, em algumas pessoas que talvez ainda não tenham despertado para esse papel, eu já vou estar super feliz. Entende? E que essas pessoas, porque a gente espera o quê? Que essas pessoas também levem isso para outros companheiros, levem isso para a instituição onde elas trabalham, né? Que elas divulguem também isso, essa importância. A gente está com um momento até de mudança aí no perfil dos pais, perfil dos alunos,
mudança também na educação. A gente às vezes vê um pouco a educação sendo jogada para o professor, né? Às vezes algo que era papel desse pai, dessa mãe sendo jogado. E também as crianças com muitos conflitos, né? Hoje, cada vez mais famílias separadas, e a criança vem com essa demanda para a escola, para a natação. Até onde é papel desse professor atuar no auxílio aí e acolher essa criança e entender o processo? Às vezes ele está com uma dificuldade na natação, dificuldade na escola, mas é porque ele está com algum ambiente que ele precisa de um apoio maior e um papel desse professor também como base, como mediador, né? Sim, eu acho que é sempre, né? Quando que esse professor tem esse papel? Sempre! Ninguém está querendo dizer, né? Eu não estou querendo dizer que o professor vai fazer o papel do terapeuta na clínica. Assim como o terapeuta não pode fazer o papel do professor, né? Mas a importância dessa figura, ela é sempre. Então, sempre o professor tem que ter um olhar para a criança, para suas dificuldades, para suas angústias, de perceber, de olhar para aquela criança que ele está tão acostumado a ver ali e perceber que, olha, mudou o comportamento, algo não está bom, porque daí ele também pode interferir. Porque se ele for um adulto que essa criança olhe e tenha uma admiração, uma palavra que ele fale para essa criança, um olhar que ele dê para essa criança, pode mudar essa trajetória. Pode até, entre aspas, né, curar uma angústia, né? Curar uma angústia dessa criança. Por quê? Porque naquele momento ela olhou para aquele adulto e esse adulto carregou, né, deu firmeza para ela. A criança precisa de firmeza do adulto. Ele precisa olhar para o adulto e ver segurança, né? Que adulto? Qualquer adulto que esteja do lado dela. Então, esse professor que, durante um tempo, meses, anos, muitas vezes, vai estar ali do lado dela, né? Ele pode ser um adulto significativo para essa criança. E ele pode mudar quadros, assim, inimagináveis. Então é a função, né? Você aí do outro lado do professor também acolher essa criança, aí ter essa empatia e ver que cada criança é cada criança. Você tem que ver qual que é a dificuldade, qual que é o potencial de cada um e ir trabalhando. E a gente voltando lá para o nosso congresso, a influência do comportamento do professor da natação infantil na formação moral da criança no dia 7 de abril. Que insights aí, que vivências práticas você vai conseguir compartilhar? Sem dando spoiler, né? Mas tem alguma coisinha que tem algum insight ali que você fala, nossa, essas dicas eu vou ter que dar para aqueles profissionais que vão estar presentes no evento? Olha, eu acho que eu quero abordar 2 aspectos. O profissional, meu profissional na clínica, né? Trazendo exemplos de crianças que superaram muitas questões e desenvolveram muitas habilidades na natação, praticando a natação, por conta de terem olhado e terem visto no professor um adulto significativo para elas. Mas eu também tenho um exemplo pessoal, né? Que é muito gratificante, eu me emociono para falar. Eu tenho 2 filhas na faixa de 30 anos, né? Uma que vai fazer 34 agora, grávida, morando fora do Brasil. Quando ela soube que ela estava grávida, avisou a família, tudo muito bonitinho. E daí ela me manda uma mensagem: eu vou falar com o fulano. Quem foi o fulano? Foi o professor de natação dela, que acompanhou numa fase não da natação infantil, né? Um pouquinho depois, na fase da competição. Então, estamos falando de 13, 14 anos. Mas ela tinha tido todo o suporte antes de outros professores, né? Que tinham a coordenação desse treinador, né? E 14 anos depois que ela parou de nadar, ela tem um evento na vida dela que é de profunda grandeza, de profunda importância, né? E de quem ela lembra? Desse professor
de natação. E olha, e eu vou te falar, esse professor ensinou muito a mim. Quando eu falo da frustração dos pais, minha filha competia e se ela não ia bem, eu dava bronca nela, entende? Porque mexe com o narcisismo da gente, entende? E ele me ensinou muito em como eu vendo a postura dele, que cobrava, exigia, mas nunca teve uma palavra negativa para minha filha, né? E vendo ele, como ele lidava com aquilo, eu também aprendi muito, como mãe e como terapeuta. Então, como professor, né? Às vezes as pessoas não pensam nisso. Como um professor ensina um terapeuta. Seja na escola curricular pedagógica normal, seja na escola de natação, seja na escola de balé, como a gente aprende. E assim como vocês aprendem com a gente vai aprender com vocês. A terapia ocupacional nesse evento, no domingo, dia 7 de abril. E aí, o que é a terapia ocupacional, o que a Flávia vai conseguir aprimorar na prática pedagógica, na aula em si, que dicas valiosas ali de ouro, também não vale entregar tudo, na natação infantil ali, o que você vai contribuir? Então, eu acho que quando eu falo assim, vamos discutir como que a criança entende o certo ou errado, né? Como que a criança entende o conceito de justiça, né? Porque quando a gente fala em construção do juízo moral, é muito importante a gente entender como a cabecinha da criança lida com o conceito de justiça. Então, muitas vezes, o professor ele pode tomar uma atitude correta durante uma aula, mas que, para a criança, ela compreende aquilo como uma grande injustiça. Dar bronca em um e não dar bronca no outro, aparentemente pelo mesmo motivo. Só que o professor faz o correto, de acordo com os parâmetros dele, mas é importante, nesse momento, ele saber, como que o grupo, nessa faixa etária, está entendendo essa situação. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu estarei presente lá no dia 7 de abril, espero que você também esteja. Faça o convite, se ainda tem dúvida, tem o cupom de 5% da natação criativa, entra no site, coloca o cupom, está imperdível. Flávia, queria agradecer muito a sua presença, acho que deixou um gostinho de quero mais. A gente já está contando as horas, aí menos de 30 dias aí para o evento. Mas aí, Flávia, queria que você deixasse também suas redes sociais para quem quer saber um pouquinho mais da Flávia, alguém que tem alguma dúvida. Como as pessoas te acham? Então, eu sou assim, um desastre para redes sociais. Eu não tenho uma rede social profissional, né? Mas o meu Insta está aberto para todo mundo, Flávia Tereza Lima. E quem quiser entrar em contato comigo, Facebook também, eu acho que é Flávia Tereza Lima, né? Mas eu deixo o meu e-mail também. flaviateresalima@gmail.com. E eu terei um enorme prazer em compartilhar experiências, sugestões, discutir, debater. Falta tanto hoje em dia, né? A gente debater, um pouco destituído dos nossos títulos, sabe? Ai, professor, ai, terapeuta. Vamos trocar experiências, né, de aprendizado. Eu acho que isso é muito importante. Então, meu e-mail está à disposição, meu Insta está aberto. Então, uma grande oportunidade aí dentro do Congresso Brasileiro de Natação, um debate, saber até onde é a função do professor, até onde não é, o que olhar ele tem que ter para essa criança, quais práticas pedagógicas ele tem que executar com mais assertividade. Então, aguardo vocês. Flávia, muito obrigado quem está aí do outro lado e principalmente obrigado aos nossos parceiros que fazem desse sonho virar realidade, a Sobrasa. Você que precisa de cursos na parte de prevenção, segurança aquática, cursos gratuitos dentro do site da Sobrasa, sobrasa.org. Acesse lá e faça cursos gratuitos. Plataforma Educar, também com cursos gratuitos e pagos. Com certeza tem um curso que você está precisando, mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais.
o livro Piscinas Litro a Litro, que vai te ajudar aí a fazer a manutenção da sua piscina, o aplicativo da Swimtrack, para você ter o seu próprio aplicativo, seja personal, gestor de academia, com o seu logo, com o seu nome, agregando valor e falando em tempo real com o seu aluno. E os materiais daqui da Flote, eu tenho o jogo da memória, lembrando que você tem que usar a sua criatividade, não é só em jogo da memória, dá para gente utilizar esses materiais de diversas maneiras. Eu posso montar uma série e aí eu coloco dois virados, eu coloco um peixe azul e um peixe amarelo, e eu viro e eu falo que a intensidade vai ser conforme o peixe que ele pegar. Se for o amarelo, uma intensidade forte, se for o azul, uma intensidade mais fraca, e o aluno fica naquela expectativa, será que eu vou nadar mais forte, vou nadar mais fraco? E você vai tendo essa interação, e não é só aquela, faz isso, faz aquilo, e você interage com esse aluno e cria esse vínculo. Então, diversas outras maneiras de usar o jogo da memória, utilize a sua criatividade. Flávia, muito obrigado mesmo pela presença e te convido para fazer aí uma nova entrevista para a gente falar sobre esse juízo moral da criança. Então, o que você vai apresentar lá no INAT? Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa próxima entrevista? Vamos, claro. Renato, eu agradeço, né? Com o maior prazer, podemos marcar. Eu agradeço muito a Sandra, do INAT também, e a toda a organização do Congresso, né? Então, é um prazer estar aqui. Então, muito obrigado. Obrigado para vocês que estão aí do outro lado. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Siga o canal da Natação Criativa. Um clique seu é muito importante para fazer esse canal crescer e o YouTube começar a divulgar o nosso canal para outras pessoas. Então, compartilha que com certeza alguém tem que ver esse episódio de hoje. Muito obrigado e até a próxima entrevista.